assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Band News. Lucas, Bruno, trazer uma polêmica boa da semana aqui, que eu já até me diverti com isso, é aquela história, né? Filho feio, né? Geralmente não tem pai, né? Agora, filho bonito, aí todo mundo quer tirar uma casquinha, né? E o ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-prefeito Márcio Lacerda, que foi prefeito da capital de 2009 a 2016, foi prefeito pelo PSB, vocês se recordam, né? Ele ganhou numa aliança ali do Pimentel, uma aliança à época muito questionada. O Pimentel era prefeito de Belo Horizonte, fez uma aliança com Aécio Neves, que era governador do estado, um era do PT, outro do PSDB. O Pimentel fez uma aliança ali, a revelia do PT que não queria essa aliança, ele fez essa aliança com Aécio para eleger Márcio Lacerda, que governou a cidade por 2009 a 2016. Para quem é mais novo, nos recorda toda essa contextualização aqui do prefeito Márcio Lacerda. Pois bem, Márcio Lacerda ressurgiu, ele tentou ser candidato em 2018, vamos lembrar, a governador. A candidatura não vingou por uma série de questões, o partido acabou fechando uma aliança para apoiar o candidato do PT na época, que era o próprio Pimentel, e o Lacerda não saiu candidato. E desde então ele estava sumido, mas agora o Lacerda reapareceu e ele escreveu um artigo no jornal O Tempo, na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, por isso que eu falei que filho bonito, filho feio não tem pai, filho bonito, todo mundo quer tirar uma fotinha, falar que é dele. Ele escreveu um artigo que chama o seguinte: um carnaval para chamar de nosso. Nesse artigo, um artigo curto ali e tal, ele fala da participação dele decisiva para a criação da gestão dele, para a criação desse carnaval que é hoje um sucesso em Belo Horizonte. Aí você já pode imaginar a chuva de críticas e de pedradas que o ex-prefeito vem tomando. Tá querendo voltar, será? Aí ele começa o artigo assim: frequentemente sou abordado por pessoas que desejam compreender o fenômeno do Carnaval de Belo Horizonte, que teve início no nosso governo. Aí ele fala, em outro ponto, abre aspas, coube à nossa gestão captar esse sentimento e a realidade da época para incentivar o novo carnaval que surgia na cidade. Olha, com todo respeito ao prefeito Márcio Lacerda, mas ele está abusando aí da nossa, ele está apostando na falta de memória do morador de Belo Horizonte, do eleitor de Belo Horizonte, e também está abusando um pouco aí do óleo de peroba, né? Porque é muita cara de pau do prefeito Márcio Lacerda querer passar esse carnaval pela gestão dele. É lógico que ele fez, que tomou algumas decisões porque ele era o prefeito, mas o carnaval que surgiu em Belo Horizonte em 2009 não foi uma ação do prefeito Márcio Lacerda, pelo contrário, foi uma reação à administração do prefeito. Havia algumas medidas muito consideradas impopulares, né? Tudo começou, não vou dizer que tudo começou, o Carnaval de Belo Horizonte, ele pode ser explicado, assim, tem já estudos, tem livros, tem tese de mestrado, tem documentário, são vários fatores. Ocorria no país uma retomada desses movimentos de rua, em Belo Horizonte a mesma coisa, alguns movimentos aí por ocupação do espaço público se juntaram, enfim, há uma série de fatores que proporcionaram esse carnaval essa retomada do Carnaval de Belo Horizonte. Mas um fator determinante, e aí o Bruno, o Lucas aqui vão lembrar, foi que em 2009, no seu primeiro ano de mandato, o prefeito Márcio Lacerda, ele baixou um decreto proibindo manifestações culturais, qualquer tipo de manifestação, na Praça da Estação. Poderia ser realizado desde que pagasse uma taxa e fosse aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte na época. E havia um movimento chamado Praia da Estação, que surgiu justamente como protesto, como ocupação, essa tentativa de privatizar um espaço público, né? Que era a Praça da Estação. Ali tinha tem umas fontes de água, né? E às vezes juntava morador de rua com o pessoal que ali fazia um piquenique, fazia uma farra ali. Tava começando a surgir esses bloquinhos, eles iam para ali e ficavam debaixo daquela água. Acho que isso incomodava o prefeito, talvez ele achasse feio, eu não sei que ele não gostava. Praia da Estação que você tá falando? É isso. Não sei se ele achava feio aquele movimento, aquela coisa toda. E ele impôs uma determinação que teria que pagar uma taxa para poder fazer uso daquele espaço. Isso foi o estopim, vamos dizer. Se precisava de uma fagulha para esse carnaval explodir, foi justamente essa determinação do prefeito. Então, quando ele tenta colocar como protagonista do carnaval nesse artigo, mas ele na verdade foi um antagonista, de certa forma decisivo, porque a partir dele realmente houve essa
reação à Praia da Estação e outros movimentos, justamente para poder ocupar a Praça da Estação, que era ali naquele momento, vamos dizer, era Marquês de Sapucaí de Belo Horizonte naquele momento, era onde que as pessoas se concentravam para fazer ali os blocos. Até, ô Rainer, sobe uma foto aí que eu te mandei, só pra gente ter ideia de como, quando o prefeito quer se apropriar, como é feio. Olha aí, gente, e essa foto é da época ali, 2009, 2010, 11, 12, tá acreditada a Primusa. Eu roubei de um fio que o Dário fez, Dário candidato a vereador, que não foi eleito, eu roubei de um fio que ele fez no Twitter, olha aí, Praça da Estação, com os foliões lá, com uma faixa Carnaval não é caso de polícia. Isso era justamente porque a polícia chegava lá e tentava dar aquele espalho no povo, aquele esparrama no pessoal ali por determinação da prefeitura, que não queria que se usasse ali dessa forma. Então, essa foto aí é da época e justamente, né, vai contra esse discurso do prefeito. O que ele fala no artigo é que ele organizou depois de tudo isso aí, ele não cita logicamente esses episódios contrários à gestão dele, ele fala que ele organizou, que ele que determinou o cadastramento dos blocos, a segurança, a previsão dos horários, a limpeza. Ora, isso é função do prefeito, né? Isso tá dentro do escopo do que é ser prefeito, né? Se você tem um carnaval de rua, você tem que organizá-lo, né? Mas daí falar que ele incentivou e que ele captou o espírito da época, ele tentou matar o espírito da época, né? E olha que o Márcio Lacerda fez muita coisa boa para a cidade, tá? Não tô assim, acho que ele teve coisas importantes para a cidade. Longe de mim querer demonizar a gestão do Márcio Lacerda, ele teve, como quase todos os prefeitos, quase todos nós, em algum cargo de chefia ou liderança, temos acertos e erros. Esse do Carnaval foi um erro, claro, dele, clássico, e que até foi importante para ajudar na mobilização justamente contrária à gestão dele, que fomentou um carnaval muito político nos primeiros anos. Tem marchinha, inclusive, aí falando contra a gestão Lacerda, nessa época, falando contra o decreto, e justamente citando até textualmente esse decreto Lacerda, e registrado em fotos, inclusive, essa que a gente mostrou aí, essa insatisfação da época contra a gestão do Márcio Lacerda, que não gostava dessa ocupação, vamos dizer, meio rebelde, essa ocupação sem organização do espaço público, tão característica do carnaval. Essa ocupação desorganizada do espaço público é tão característica dos blocos de rua, é uma das marcas desse carnaval de rua. E claro, ele como prefeito tomou decisões acertadas depois de cadastrar esses blocos, de garantir a segurança, enfim, de tentar formalizar minimamente, né, a festa. Vamos lembrar que em algum momento alguns blocos até recusaram patrocínio, né, que foi uma tentativa também da prefeitura de patrocinar blocos, aí já não me lembro se é durante a gestão Lacerda ou Calil, e os blocos recusaram, a maioria deles recusaram, outros grandes aceitaram, enfim, foi até uma polêmica isso também. Mas só achei graça, assim, como que é interessante, né? Na hora que o negócio tá dando certo, todo mundo quer pegar uma carona. Ou pode ser, como o Bruno aqui citou, talvez o prefeito tá pensando aí num retorno à vida pública, à vida política, e jogou esse balão de ensaio aí para ver qual é que como é que tá a popularidade dele. Eu vou falar, se foi por esse balão de ensaio aí, tomou pedrada até não poder mais. Pra síndico vai sair. Que repercutiu muito mal, aí todo mundo chamando ele de cara de pau, oportunista, mentiroso e outras coisas mais, outros adjetivos não tão carinhosos assim, foram, né, citados aí depois da publicação desse artigo do ex-prefeito Márcio Lacerda, artigo que publicou no jornal O Tempo na segunda-feira, com esse título aqui que é Um Carnaval para Chamar de Nosso. E é isso, é um carnaval realmente para chamar de nosso, dele, meu, seu, de todos nós, isso não tem dúvida, né? Só não dá para querer de apropriar de coisas que não são nossas, né? De decisões que não são nossas. Como eu disse, o Carnaval de BH surgiu muito mais de uma reação à gestão daquela época do que por uma ação da prefeitura. Bem, é isso, Lucas, é só para alimentar essa polêmica aí que tá boa essa semana.